A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical neste domingo, dia 6 de junho de 2021. E eu quero te convidar aí no seu lar para que possamos orar ao Senhor neste início de escola bíblica dominical. Feche teus olhos, ore comigo. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Te louvamos, Senhor, por poder cultuar ao Senhor e aprender mais da Tua palavra, Pai. Direciona-nos em tudo, Senhor, nesta escola bíblica dominical, cada pessoa, cada família, em cada lar, Senhor, onde esta transmissão chegar, que a Tua palavra seja anunciada e que tenhamos um dia de paz e bonança na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, oramos a Ti. Amém e amém. Meus irmãos, nós vamos continuar hoje o estudo bíblico das lições bíblicas. Estamos estudando nesse trimestre os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Lembrando que a nossa revista da Escola Bíblica Dominical é comentada pelo pastor Elinaldo Renovato. E no dia de hoje nós estudaremos a lição de número 10. Lição de número 10, a lição de o ministério de mestre ou doutor. Muito bem. Lembrando aí a cada um dos nossos ouvintes que nós estamos falando pela Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté, em São José dos Campos, que a nossa sede fica aqui na rua Martins Fontes, número 41, no Monte Castelo. E o nosso pastor é o pastor Hilário Monte Fernandes. E eu sou o professor evangelista Estevão José Lino. Muito bem, o ministério de mestre ou doutor. A nossa lição introdutória nos traz aqui como que se deve se desenvolver o ministério de mestre e de doutor. E este ministério, ele é uma bênção para a igreja. No entanto, quem recebe do Senhor esse dom deve esforçar-se muito para poder contribuir com a igreja. E aí diz assim, o esforço intelectual no desempenho dessa tarefa. E nós temos dois textos bíblicos que estão apontando para o esforço. Está em Romanos, capítulo 12, versículo de número 7. Se é ensinar que haja dedicação ao ensino. E também na carta do apóstolo Paulo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Observem, os irmãos, que o mandamento bíblico, tanto na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, como também a Timóteo, há uma palavra de incentivo ao esforço intelectual, ao desenvolvimento intelectual daquele que exerce o dom de mestre ou doutor. Ou seja, haver dedicação. Se não houver dedicação, não haverá uma evolução, um aprendizado para poder ensinar a igreja. E observe o que Paulo diz quando ele escreve a Timóteo: persiste em ler, exortar e ensinar. Portanto, é um ministério de persistência. Exige muito esforço de quem recebeu esse dom do Senhor. Ora, prosseguindo aqui na nossa lição bíblica, lá em Deuteronômio, capítulo de número 32, versículo de número 2, está escrito assim: goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Esse é um cântico muito bonito de Moisés, que está lá em Deuteronômio, e ele dizendo assim: goteje a minha doutrina. A doutrina é o ensino das Sagradas Escrituras, como nós veremos ainda hoje. E o Senhor, desde a antiga aliança, tinha essa preocupação com o seu povo. Ensinar corretamente a sua doutrina,
trazer ao povo o ensino correto das Sagradas Escrituras. O mestre ou o doutor, eles têm essa função, este encargo de trazer a doutrina do Senhor ao conhecimento dos homens, ao conhecimento da igreja, para que a igreja cresça, floresça, para que a igreja não caia em ciladas, falsos ensinos, enganos, homens que usam da palavra para enganar, induzir em erro, para também extorquir as pessoas. Por isso, quando o Senhor Deus preocupa-se com a sua doutrina, Ele está querendo preservar a nossa vida e nos abençoar. Bom, qual é o padrão que nós temos como mestre e doutor? Quem é o nosso referencial? Qual é a pessoa que desenvolveu o ministério de mestre ou doutor com maestria, com excelência? E a nossa lição traz já no primeiro tópico da nossa aula que Jesus é o mestre por excelência. Ele é o padrão, ele é o nosso referencial de ensino, de mestre, de pedagogo, de professor, de rabi, aquele que detém o conhecimento e transmite aos seus aprendizes. Jesus, portanto, ele é o nosso referencial. E aqui eu trago destaque em elogio ao pastor Elinaldo Renovato, que trouxe tanto na lição da semana passada, quando tratamos do ministério de pastor, que Jesus é o referencial de pastor por excelência, ele traz na lição de hoje que Jesus é o referencial de mestre e de doutor para o ensino da palavra à sua igreja. Então Jesus é o nosso referencial, o nosso mestre. No primeiro tópico deste primeiro ponto, tópico 1.1, diz assim: o mestre da Galileia. Olha, está escrito aí em Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto não ensinava como tendo porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Bom, qual é a autoridade que Jesus tinha para o ensino? Bom, o tópico traz assim, o mestre da Galileia. A Galileia era uma região ali de Israel, dividida em várias macro-regiões, região da Judéia, da Pérea, região da Galileia, região de Decápolis, logo mais à margem direita. E na Galileia foi onde o Senhor Jesus Cristo desenvolveu grande parte do seu ministério numa cidade chamada Cafarnaum. Nós temos ciência de que o ministério terreno de Cristo inicia-se quando ele tem 30 anos de idade e encerra-se quando ele tem 33 anos. Portanto, o ministério terreno de Cristo durou aproximadamente 3 anos aqui na terra. Enquanto lá em Cafarnaum, ele exerceu seu ministério durante 1 ano e 8 meses. Ou seja, a maior parte do tempo do ministério de Jesus Cristo foi exercido na região da Galileia, na cidade de Cafarnaum e nas cidades circunvizinhas. E o Senhor ensinava a multidão com muita autoridade, como quem detinha o conhecimento e era capaz de ensinar o seu semelhante com autoridade. A autoridade de Jesus Cristo se destacava principalmente pela eloquência no falar. Ele falava com poder. A eloquência do ensino de Jesus era um ponto que se destacava muito. E um segundo ponto, obviamente, também muito importante, era a autoridade de que ele ensinava e vivia o que ensinava. Como havia naquele momento histórico muitos religiosos que conheciam a lei, que ensinavam a lei, mas não praticavam a lei do Senhor, Jesus Cristo, quando ele vem ensinando, quando ele vem vivendo, praticando os ensinos sagrados, ele ganha destaque em meio àquela sociedade. Portanto, a autoridade de Jesus estava no ensinar verbalmente a multidão, mas também residia no fato dele viver o ofício, a palavra que ele ensinava.
Então esse é o destaque que traz Jesus como mestre da Galileia. Um terceiro aspecto que eu quero aventar aqui com os irmãos é que ele ensinava a multidão. O Senhor Jesus não ensinava apenas uma classe especial. Não, ele ensinava o povo, os simples, a plebe. Ora, naquele tempo haviam homens que tinham as suas escolas rabínicas, grandes mestres, grandes professores, que ensinavam, mas havia um crivo muito duro para se escolher os alunos que iriam aprender a palavra com eles. Portanto, o conhecimento ele era sonegado a grande parte da sociedade. Enquanto Jesus Cristo vem quebrando este paradigma, ensinando a todos a doutrina do Senhor. Então veja, Jesus Cristo ele é um mestre por excelência, ele é um mestre da Galileia porque ele tem autoridade no falar. Ele tem autoridade porque ele prega e vive o que prega, o que ele ensina. E também porque ele está levando a palavra, o ensino sagrado a todos. E isso torna ele o nosso referencial de ensino. Jesus Cristo, além de ser o mestre da Galileia, ele é também o mestre divino. A nossa lição aponta que Jesus Cristo, durante aproximadamente 45 vezes, ele é chamado de mestre ao longo do Novo Testamento. E eu trouxe aqui um fato curioso para que nós possamos aprender. Jesus Cristo ele era tratado por esses 3 vernáculos em hebraico. Rabi, que quer dizer mestre. Rabone, que quer dizer meu mestre. Ou Raboni, que quer dizer meu bom mestre. Então era comum que as pessoas, ao se aproximarem de Jesus, lhe dirigissem a palavra chamando de Rabi, Rabone ou Raboni. Veja que a diferença entre Rabone e Raboni é apenas na pronúncia, na dicção. Quanto à escrita, ela conserva-se praticamente idêntica, mas havia essa diferença. Jesus Cristo ele era reconhecido na sociedade como um mestre, como um rabi, como uma pessoa que ensinava a palavra com um conhecimento iluminado pelo Espírito de Deus. Vamos lembrar que a palavra diz que o Espírito foi dado a ele sem medida. Portanto, Jesus, quando ensinava, sabia o que estava falando e estava agindo pelo Espírito de Deus. Isso é muito interessante. Traz a nós, ele como um referencial de excelência, que nós temos o conhecimento humano, que deve haver esforço humano para o ensino. Mas nós nunca podemos perder de vista que o divino é quem conduz a vida de um bom professor, de um bom mestre, de um doutor na casa do Senhor. Ninguém faz nada, absolutamente nada no reino, se não for pela força do Espírito de Deus. Amém, meus irmãos? Mais um ponto tem a nossa lição e nos apresenta que Jesus era o mestre da humildade. Jesus era o mestre da humildade. O que é humildade? A palavra humildade, ela tem a sua raiz na palavra humus, que quer dizer terra ou pó. Humildade, portanto, é lembrar que nós somos pó e ninguém terá altivez de se julgar superior ao seu semelhante. Então, Jesus Cristo ele vai nos deixar um exemplo de um mestre que ensina, que conhece muito, que sabe muito, que tem autoridade para ensinar, que tem essa autoridade reconhecida pelo povo. Essa autoridade ela é divina, mas ao mesmo tempo ele é humilde. Ele traz humildade no seu ensino. Quem conhece verdadeiramente as Sagradas Escrituras não pode ser altivo. É contraditório, é um contrassenso você encontrar um mestre ou doutor das Sagradas Letras que seja uma pessoa altiva de coração. A humildade deve permear o coração daquele que ensina a boa palavra. E aqui eu trouxe 2 pontos para destacar com a igreja. A ortodoxia, que é o ensino correto das Sagradas Escrituras. E a ortopraxia, que é a prática correta do ensino aprendido.
Veja, Jesus Cristo ensinava corretamente, como eu já disse, mas ele também vivia esse evangelho que ele estava ensinando, a palavra, a doutrina. Não havia apenas um discurso vazio, mas havia exercício da fé, exercício da doutrina no seu dia a dia. Ele nos mostra isso lá no Evangelho de João, capítulo de número 13, quando ele demonstra a prática da humildade ao colocar uma toalha sobre os seus ombros e cingir-se para lavar os pés dos seus discípulos. Se nós pensarmos, meus irmãos, Cristo, ele traz para nós este exemplo de humildade. Então, o mestre das sagradas letras é alguém que tem poder divino para ensinar, mas não pode permitir que a arrogância e a altivez domine o seu coração. Amém? Vamos para o ponto 2 da nossa lição. O ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Olha, o ponto 2 vai destacar para nós como foi na era apostólica. Olha, nós aprendemos o ensino a partir da perspectiva de Deuteronômio. Goteje a minha doutrina. Então veja que o Senhor está preocupado desde a antiga aliança em trazer um ensino correto ao seu povo. Jesus Cristo vem e estabelece um padrão de excelência no ensino. E logo que o Senhor é assunto aos céus, inicia-se a era apostólica, a primeira era da igreja, a chamada igreja do primeiro século. A igreja que foi dirigida e pastoreada pelo apóstolo Pedro em Jerusalém, e também houve a sua grande expansão em todo o Império Romano, praticada pelo apóstolo Paulo, grande missionário do Novo Testamento, que levou a mensagem do Senhor aos 4 cantos do reino do Império Romano, na primeira era, no primeiro século da igreja do Senhor Jesus. Como é que era o ensino das Sagradas Escrituras lá na igreja primitiva, na igreja do primeiro século? Primeiro, nós temos que destacar que o ensino foi uma ordem de Jesus. O ponto 2.1 traz aí, é uma ordem de Jesus. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, o Senhor Jesus determinou aos seus discípulos que ensinassem as Sagradas Escrituras, dizendo assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Veja que é um imperativo do nosso Senhor, que o ensino das Sagradas Escrituras fosse levado adiante. O objetivo da pregação era a plena edificação da igreja pela palavra. Ou seja, a edificação da igreja na palavra, pela palavra e através da palavra. A igreja deveria receber este ensino, essa doutrina, para que ela fosse edificada. Vamos lembrar que a igreja está iniciando. Não há, portanto, ainda as 27 mensagens, os 27 livros da Nova Aliança. Estamos ali no gotejar da abertura das portas da igreja neste mundo. O evangelho está sendo pregado pelo apóstolo Pedro, pelo apóstolo Marcos, pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estão ensinando as Sagradas Escrituras, ensinando o evangelho de Cristo. E era a principal característica do ensino da igreja neste tempo, era apontar nas profecias da antiga aliança que Jesus era o Cristo. Ou seja, quando eles estavam anunciando a palavra, eles utilizavam a antiga aliança, o Antigo Testamento, para apontar que as profecias do Messias se cumpriam em Cristo. Então era o grande ensino para a propagação do evangelho aí na primeira era, obedecendo a ordem de Jesus Cristo.
No ponto 2, traz assim, a doutrina dos apóstolos. Bom, por que isso? Porque lá em Atos capítulo 2, versículo 42, está escrito assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, qual é a doutrina dos apóstolos? E a nossa lição traz aí que a doutrina dos apóstolos refere-se ao conjunto de ensinos de Cristo, ministrado por eles de forma constantes e eficaz para crescimento integral dos novos crentes. Então veja aqui, o primeiro aspecto é apontar que as profecias da antiga aliança sobre o Messias se cumprem em Cristo, e assim converter os hebreus, os judeus e os povos de toda língua ou nação ao evangelho. Uma vez convertido, aí o texto diz aqui, ó, para crescimento dos novos crentes ensinava-se o que Cristo ensinou. Toda a doutrina de Cristo que nós vemos em grande destaque nos 4 evangelhos, tanto em Mateus, Marcos, Lucas e João, nestes evangelhos, estão escritos aí a doutrina de Cristo, ou seja, o ensino do nosso Senhor. E era isso que era repassado dos apóstolos para os cristãos convertidos, aí, para os homens e mulheres que se convertiam ao Evangelho de Cristo. E o ensino era persistente. O ponto 3.3 traz aí que o ensinamento era persistente. Deus havia preparado, meus irmãos, homens para ensinar, e ele já havia levantado doutores na igreja. Nós vemos aí em Atos capítulo 13, versículo 1, que na igreja de Antioquia, além de haver profeta, que é algo muito bom, haviam também os doutores, que eram os homens que estavam ali aptos ao ensino da palavra da verdade. A igreja, portanto, desde os primeiros anos, ela já foi fundamentada na palavra da verdade, no ensino correto das Sagradas Escrituras. E é interessante como nós lemos aqui nesse rol exemplificativo, por certo haviam mais mestres e doutores na igreja do Senhor do primeiro século, mas lá em Antioquia tem o destaque aí para Barnabé e também para Saulo ou para Paulo, que são depois enviados ao evangelho missionário, à missão missionária. Homens que tinham envergadura para o ensino das Sagradas Escrituras eram já reconhecidos como doutores na igreja de Antioquia, a chamada igreja antioquena, a igreja que tinha apego às Sagradas Escrituras. Bom, eu quero destacar aqui um detalhe importante, meus irmãos, que não pode passar em branco, mas quando Tiago traz lá no capítulo 3, versículo 1 da sua carta, ele diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Bom, essa palavra ela tem um contexto, porque ele não está desincentivando ou tirando a vontade das pessoas de buscarem o dom de mestre ou doutor. Não, é que haviam homens e mulheres que vinham do judaísmo, convertidos ao cristianismo, e dentro do judaísmo, o rabi, o mestre, ele gozava de uma posição social. Ele tinha uma certa relevância sobre o grupo religioso. Quando ele vem para o cristianismo, ele quer gozar das mesmas prerrogativas. Ele quer continuar sendo mantido num status social. E aí começa a gerar uma certa contenda dentro da igreja, que havia um equilíbrio muito grande na igreja do Senhor no primeiro século, de uniformidade, de igualdade. Então Tiago, quando ele escreve que nós, mestres, sofreremos o mais duro juízo, ele não está tirando o incentivo
daqueles que têm a vocação ministerial para ser mestre ou doutor, mas ele está combatendo um problema que está tendo na igreja e que não pode existir mesmo até hoje. Veja que nós já falamos inicialmente da característica de humildade de Jesus Cristo. Mesmo sendo um mestre de grande relevância na sua era, Jesus conserva-se humilde. Então, os professores, os mestres, os doutores do Evangelho devem conservar esse traço característico de humildade. Amém? Meus irmãos, vamos lá para o ponto 3 da nossa lição. A importância do dom ministerial de mestre. Bom, nós já vimos que Cristo é o nosso referencial. Nós já observamos que a igreja do primeiro século, ela evangelizava, ela pregava, mas ela estava firmada no ensino dos apóstolos. E agora, para a nossa era, qual é a importância do dom ministerial de mestre? E antes de nós entrarmos para falar deste assunto, eu quero explicar a você que não existe uma hierarquia de relevância maior, de maior importância entre o mestre e o doutor. Por que eu quero dizer isso? Porque no mundo acadêmico, o mestrado ele vem antes do doutorado. E quem é doutor está acima do mestre. Isso é o que acontece no mundo acadêmico secular. Mas à luz das Sagradas Escrituras, para o ensino da igreja, não há esta hierarquia entre nenhum tipo de dom, seja o dom espiritual ou o dom ministerial. Não há hierarquia. Uma pessoa ela não é superior a outra por ter um dom de maior relevância ou destaque. Não, nós permanecemos iguais diante do Senhor. Então, o mestre ou o doutor, não há hierarquia entre eles na visão bíblica, na visão eclesiástica. O que eu quero ensinar à igreja nesta manhã é que o mestre, ele tem um destaque diferente do doutor. É o que avulta, é o que sobressai. O que é que sobressai no mestre? A sua capacidade de ensinar o público. Ele tem uma capacidade de retórica, de oratória, de vernáculo, de fala melhor. Ele consegue entender bem, compreender bem a ideia e transmitir com eficiência para o público que está lhe ouvindo. Já o doutor, ele tem um destaque maior na tese, na escrita da defesa, na apologia, na defesa da fé. Então, um doutor, ele escreve muito bem. Esse é o maior destaque dele. Quando ele escreve ou ele gera algum tipo de conteúdo, normalmente esse conteúdo é extremamente relevante. O que não quer dizer que o mestre não escreva bem e nem que o doutor não consiga ensinar bem. É apenas o que tem de destaque em cada um. Não é incomum nós ouvirmos grandes escritores que escrevem comentários das lições bíblicas, livros editados para a nossa instrução, mas que na hora que vão falar à igreja, eles não conseguem desempenhar bem o papel. Eles não ensinam bem falando, mas escrevendo são uma sumidade. Já por outro lado, existem mestres que a qualidade da produção textual dele não é tão grande. Mas quando ele vai ensinar a igreja, quando dá a ele uma tribuna, um microfone, ele ensina com uma grande eloquência. O conhecimento expande quando ele está falando com os seus alunos. Então, basicamente, se você quiser diferenciar, veja que a nossa lição não traz nenhuma diferença entre o mestre e o doutor, porque de fato ambos exercem este papel de ensino na casa do Senhor. Mas se por acaso você quiser entender essa diferença, fique sabendo, é porque um tem um papel um pouco ligeiramente melhor inclinado à escrita, de apologia da fé, de ensino via textual, enquanto o outro é mais eloquente no ensino verbal, tá bom? Seria aí uma mínima diferença que você poderia encontrar
no dom de mestre e doutor. Tá bom? Vamos lá. O ponto 3.1 da nossa lição traz uma necessidade urgente da igreja. Esse dom do Senhor ele é para a igreja amadurecer em todas as dimensões. O dom, portanto, do ensino, do mestre, do pedagogo, ele visa o crescimento, o fortalecimento da igreja, o amadurecimento em todas as dimensões. Isso nós lemos aí na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 14. E diz assim a palavra do Senhor: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Bom, não sermos mais meninos inconstantes. O que é inconstância? Inconstância é alguém que está bem, daqui a pouco ele está mal, daqui a pouco ele está bem de novo, daqui a pouco ele está mal, daqui a pouco ele está bem. Ele não tem firmeza, ele não tem constância, ele não tem equilíbrio. Falta, muitas vezes, o conhecimento da palavra da verdade para que o crente tenha equilíbrio, para que ele tenha uma vida serena, tranquila. Sabe, meus irmãos, muitas vezes o adversário ataca a vida do cristão e ele entra em desespero. É assustador, é estarrecedor como alguns crentes entram em desespero ao sofrer algum ataque do adversário, porque parece não conhecer as Sagradas Escrituras. Quando nós lemos em Mateus capítulo 4 e em Lucas capítulo 4 a tentação de Jesus, o nosso Senhor, nós observamos que a defesa da alma, da fé de Cristo, se assim nós podemos colocar, é através da palavra. É o conhecimento da palavra que é um escudo, uma defesa aos ataques do adversário. E isso gera uma igreja constante, uma igreja perene, uma igreja que não é mais infantil, mas é uma igreja madura. Então, o conhecimento da palavra da verdade, ele leva a igreja ao amadurecimento. É uma igreja que pensa racionalmente a fé. É uma igreja que tem prazer em ler a palavra para alcançar maior conhecimento do Senhor, para colocar em prática na sua vida aquilo que tem aprendido e não se abalar. Esse é o primeiro destaque. O segundo, veja, existem homens que enganam com astúcia e fraude. Existem fraudadores do evangelho. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta, chamada Carta da Fé, a carta aos Efésios, ele traz um destaque muito grande àqueles que com astúcia enganam fraudulosamente. Como é que você vai se permitir ser enganado, tendo a verdade na sua mão, tendo a palavra do conhecimento? Então veja, muitas vezes nós não alcançamos sozinho, ao ler a palavra do Senhor, o conhecimento. Você pega as Sagradas Escrituras, a palavra, e lê, medita nela, mas venhamos e convenhamos, muitas vezes nós não compreendemos, nós não entendemos, mas o Senhor tem para a sua igreja os mestres, os doutores, que podem ensinar corretamente as Sagradas Escrituras. Cada geração tem a defesa da fé do seu momento histórico. A igreja de Cristo no primeiro século, a chamada igreja primitiva, teve os seus desafios. A igreja da era patrística, que vai ali do primeiro século até o século V, teve os seus desafios. A igreja da Idade Média, do século V até o século XV, ou seja, 1000 anos, a chamada Idade das Trevas, ela teve os seus desafios. E os mestres e doutores, eles apontaram
defendendo a verdadeira e útil Sagradas Escrituras, a doutrina do Senhor. A reforma no século V, 15º, em 1517, ela traz consigo os seus desafios. E nos últimos 500 anos, a igreja vem sendo desafiada, tanto quanto no presente século. Então, os mestres e doutores, eles estão para ensinar a igreja e fazer com que ela tenha solidez na palavra e não seja enganada. Ou seja, amadurecimento espiritual e evitar o engano. É uma necessidade urgente da nossa igreja, da nossa era. Bom, o ponto 2, 3.2, a responsabilidade de um discipulado contínuo. Ser discípulo de Jesus é um chamado para toda a vida. É um aprendizado diário, permanente, contínuo, tanto para quem é discipulado, quanto para quem está discipulando. É um ponto que nós temos que compreender das Sagradas Escrituras, que ninguém formou. Você não formou, irmão, eu não formei, nós não vamos formar. Nós temos que continuar estudando, crescendo no conhecimento mais e mais. E não há fim. Porque a palavra, ela é uma fonte inesgotável de águas vivas. São mananciais riquíssimos para alimentar a nossa alma, para nutrir o nosso ser, para nos dar força e vigor espiritual e para nos ensinar o caminho santo do Senhor. O ponto 3.3 traz assim: os requisitos necessários para ser mestre. Bom, o mestre, que é aquele que desempenha a função do ensino da sagrada palavra, ele tem alguns critérios aí, tem alguns requisitos para ele. Quais são? Vamos lá. Primeiro, salvo em Cristo. Segundo, o hábito de ler. Terceiro, preparo intelectual. E quarto, um coração em chamas. Bom, o que é um salvo em Cristo? Irmãos, não serve para ensinar na nossa igreja, qualquer que seja a igreja cristã evangélica, uma pessoa que não acredite no Senhor, uma pessoa que não confesse Cristo como o único e suficiente Salvador. Não se presta a ensinar nos nossos púlpitos uma pessoa que não confesse a fé em Cristo Jesus. Essa é uma característica inicial, precípua, primeira. Se não tiver, não é mestre. Não importa se ele é poliglota, se ele fala hebraico, grego, se ele é professor de uma grande universidade, se ele é filósofo formado na mais alta filosofia dos gregos, não importa. Se ele não for salvo em Cristo, ele não serve para ensinar a igreja do Senhor. Esse é o primeiro requisito. Pode parecer um tanto quanto chover no molhado, inócuo, o pastor Elinaldo Renovato trazer algo nesse sentido, de que tem que ser crente para ensinar. Mas há hoje, na nossa era, talvez um dos maiores teólogos existente no nosso momento de vida. E ele é um professor de grandes universidades, ele tem acesso a muita educação e cultura. E este homem, ele se declara ateu. Ele é um grande teólogo, famoso no mundo secular, filósofo de grandes universidades, mas ele é ateu. E para nós, não importa o tamanho do conhecimento que ele tem para ensinar na igreja do Senhor, tem que ser um salvo em Cristo. Anote isso, meu irmão, na tábua do seu coração. Você nunca vai cair no engano de um falso mestre, se você analisar esse critério. Ele é salvo? Não, ele não é salvo. Então ele não é um verdadeiro mestre da palavra. Porque a palavra, ela é ensinada pelo Espírito de Deus. Não é conhecimento humano apenas, intelecto, raciocínio. Não,
é o Espírito. E se ele não tem o Espírito, como ele ensinará corretamente a palavra do Senhor? Não, ele não vai conseguir. Portanto, esquive-se deles. Amém? Ponto 2. Ele tem que ter o hábito da leitura. Ele tem que ler, gostar de ler. Mestre que não lê, não serve para ser mestre. Tem que se dedicar à leitura. Leitura do quê? Da Sagrada Palavra. Ler a Bíblia todos os dias da sua vida. Ele deve ter bons livros de apoio para aprender mais da palavra. Deve ter uma mente aberta, atualizada. Então, a leitura de jornais diariamente. Deve também se prestar a ler livros que são de cunho teológico e doutrinário. Deve se prestar também à leitura de assuntos correlatos do nosso tempo. Ou seja, livros seculares que acrescentem conhecimento. E o hábito da leitura ele é desenvolvido dia a dia. Não dá para acreditar num doutor, num mestre que não goste de ler. Tá bom? Hoje nós temos a facilidade do vídeo, de assistir uma aula no YouTube. Tudo isso é muito bom. Acrescenta. Mas não exclui o fato da obrigação de se ler para crescer em conhecimento. O ponto 3, preparo intelectual. Veja, o ponto 1 diz assim, salve em Cristo, porque é a palavra ensinada pelo Espírito. Mas isso não exclui que nós temos que ler, que nós temos que nos preparar intelectualmente, estudar, fazer cursos de aprimoramento. Todo mundo que tem um dom deve aprimorar. Então, se você é músico, que bênção! Mas vai ter que fazer aula de música, vai ter que aprimorar, vai ter que aperfeiçoar, vai ter que ensaiar, vai ter que aprender a ler as partituras, os arranjos. E assim é com a vida daquele que tem o dom de mestre ou doutor. Vai ter que aprimorar, buscar conhecimento, cursos teológicos, escola bíblica de obreiro, escola bíblica dominical, vai ter que preparar simpósios, congressos, escolas bíblicas que tem junto às convenções, livros bons, bons cursos livres de teologia, curso de nível médio avançado de teologia, curso de nível superior de teologia. Não há limites para o preparo intelectual. Pode se esforçar e se preparar. E um coração em chamas. Isso não tem como perder. Se o coração não arder pela palavra, pelo ensino da palavra, se ele não pegar fogo, é apenas letra morta, é só mais um ramo de estudo que não serve para a igreja. Então analise aí esses 4 critérios. Se é um cristão, se ele lê bastante, se ele tem preparo intelectual e se o coração dele ferve pela palavra, se ele ainda pega em chamas. Eu trouxe aqui uma imagem de Agostinho de Hipona. Este é um teólogo da era patrística da igreja, do 4º século. E Agostinho de Hipona ele foi retratado nessa imagem. Ele está escrevendo, ele está com a pena na mão, está escrevendo. E aí o texto que reflete essa imagem diz assim: olhos em Deus, uma mente iluminada e o coração em brasas. Essa é a grande característica do mestre, daquele que ensina. Lembrando que Agostinho de Hipona foi um dos maiores teólogos apologetas da era cristã, defendendo a igreja de um mal chamado pelagianismo, que dizia que o homem nascia bom. Pelágio disse assim: o homem nasce bom e sem pecado. Ora, se um homem nasce bom e sem pecado, e ele ainda dizia assim, que o homem é capaz de passar uma vida sem pecar por esforço próprio. E a conclusão que se tirava desse ensino de Pelágio é que se você nasce sem o pecado inicial, e se você tem forças humanas para vencer o pecado, o homem pode salvar-se a si mesmo, logo, Cristo é inútil. Olha a conclusão que Pelágio chegou. E ele estava ensinando isso com grande força, e Agostinho de Hipona
foi o grande apologeta que defendeu a igreja nessa era contra o pelagianismo. Há relatos da vida de Agostinho num livro chamado As Confissões de Agostinho. Então, se você um dia tiver curiosidade, quiser ler, leia lá As Confissões de Agostinho, é um excelente livro. Amém? Estamos chegando à conclusão da nossa aula. Foi muito bom estarmos juntos e diz assim a conclusão da nossa aula. Nossas igrejas precisam de homens cheios do Espírito e com a mente iluminada. Porque olha o que Pedro diz lá na sua primeira carta universal, no capítulo 3, versículo 13. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Olha o que o apóstolo Pedro está dizendo. Preparados. Tem que estar preparado. Como é que nós sabemos que tem que estar preparado intelectualmente? Quando ele diz assim, apresentar a razão da esperança. A razão, a palavra razão, ela vem da ideia de rácio, que dá origem ao raciocínio. A palavra razão, a sua ideia é essa, de raciocinar. Então, a igreja precisa destes homens e mulheres que tenham maestria no ensino, que sejam mestres, doutores, para transmitir o conhecimento da palavra da verdade à igreja. Para, lembre-se bem, amadurecer a igreja e combater os falsos ensinos. Amém, meus irmãos? Estamos concluindo a aula de hoje, uma aula muito boa. Graças ao Senhor bom Deus, podemos estar aqui ministrando a palavra virtualmente. Não podemos nos reunir presencialmente, mas a tecnologia nos auxilia a levar a palavra do Senhor mais distante. Eu queria que você anotasse aí 2 recomendações minhas para que você crescesse na graça e no conhecimento da palavra da verdade. A primeira delas é esta pregação expositiva do pastor Hernandes Dias Lopes, Paulo, o maior líder do cristianismo. Esse sermão, ele foi pregado pelo pastor Hernandes Dias Lopes em julho de 2012, na Comadesp, a nossa convenção estadual. Foi um sermão muito bom, ele traz a vida do apóstolo Paulo a lume. E o apóstolo Paulo foi, sem dúvida, um dos maiores mestres que a igreja do Senhor já teve. Foi um grande presente de Deus para a igreja. O apóstolo Paulo, ele é autor, escritor de 13 cartas do Novo Testamento. O Novo Testamento é composto por 27 livros, ou seja, a metade praticamente foi escrita pelo apóstolo Paulo. Ele é autor destas cartas e ele faz domínio tanto da sua capacidade textual para escrever, quanto da sua oratória. Grandes discursos do apóstolo Paulo, como quando ele ensina no Areópago, e ele é tudo destacado lá no livro de Atos dos Apóstolos. E aí o reverendo Hernandes Dias Lopes traz esse belo sermão, tem aí o link do YouTube para você acompanhar, assistir. Questão de 60 minutos, você vai crescer muito na graça e no conhecimento da verdade. E uma segunda dica, uma segunda recomendação que eu quero colocar para a igreja, esse daí é um filme, Paulo, o Apóstolo de Cristo. Então, se você quiser assistir o filme, esse filme, eu sei que ele tem no serviço de streaming, na Netflix, por exemplo, eu já vi que ele está lá entre os mais acessados. É um excelente filme, é uma filmografia muito boa, uma fotografia bem feita, o continuista trabalhou muito nesse filme, é muito elegante, e ele traz também a vida do apóstolo Paulo. Então são essas 2 recomendações, uma pregação expositiva do pastor Hernandes Dias Lopes a respeito da vida de Paulo, e também esse filme. Você tira um tempinho e assista tanto a pregação quanto ao filme para aumentar o seu crescimento espiritual. Amém?
Meus irmãos, foi uma grande alegria, uma honra indizível poder estar aqui com vocês na manhã de hoje. Que a palavra do Senhor encontre abrigo no teu coração, que ela possa trazer alento à tua alma, que ela solidifique a tua fé e que ela traga amadurecimento espiritual para a tua vida cristã. E você, querido amigo, que não serve ao Senhor ou que está distante dos seus caminhos, permita que a palavra entre na tua alma, no teu coração, e lhe traga a Cristo, e lhe venha a Cristo. Amém? Que o Senhor Deus abençoe a vida de todos vocês, dê um belo e abençoado domingo. E eu quero terminar orando por você e com você. Feche teus olhos, Senhor Deus e Pai. Eu oro ao Senhor neste momento, para que o Senhor abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos que acompanharam esta aula, e que eles sejam abençoados por Ti, Pai. Que a Tua palavra encontre abrigo nos corações, e que eles alcancem, ó Deus, o conhecimento da palavra da verdade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós oramos e abençoamos a vida de cada um. Em nome de Jesus, amém e amém.